Olá, pessoal. Eu sou Ana Isabel Jordão e nós estamos no Previdência em 10 minutos. Hoje, ao vivo, em razão dessa novidade, né? Dessa reviravolta aí no julgamento da revisão da vida toda, né? Enquanto o pessoal vai aí se atenando, vão recebendo suas notificações, lembrar aí a quem ainda não nos segue. Esse é o momento, aperta lá, vai no sininho, né? Se inscreve no nosso canal e, além de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho para ficar recebendo as notificações e não perder nenhuma informação, nenhuma novidade sobre a Previdência Social. Aqui no Rede Previdência você fica super bem informado acerca dos temas do regime geral, do regime próprio de previdência, né? O nosso conteúdo é bastante completo, nós temos mais de 1000 vídeos já, você pode tirar sua dúvida sobre qualquer tema. Além de constantemente estarmos fazendo lives, programas ao vivo, para que você possa tirar as suas dúvidas, você possa sanar as suas dúvidas, né? Antes da gente tratar da questão da revisão da vida toda, vamos falar de uma notícia boa também aqui para o pessoal do TRF1. Como vocês sabem, o TRF1 é o maior TRF do Brasil, né? Nós temos quase todos os estados, tirando o Sul e o Sudeste, e alguns estados do Nordeste. Todos os outros estados do Norte, Centro-Oeste, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, que também é Nordeste, está no TRF1. Então, foi lançado hoje, no dia de hoje, o Cireia. O Cireia é um programa, é um projeto que está sendo gestado no âmbito do TRF1, como piloto até para a expansão para todo o Poder Judiciário. O Cireia, ele visa a agilidade na emissão, né, na emissão dos RPVs e dos precatórios. É uma ferramenta extremamente importante, ele já foi implantado de forma experimental no DF, vem funcionando muito bem, conferindo agilidade no momento do pagamento, que é aquele momento mais esperado pelo segurado e também pelos advogados, né? Claro, é o momento em que você vai efetivamente concluir o seu processo. E muitas vezes tem sido um caminho tortuoso a gente conseguir fazer a emissão de uma RPV, né? A gente tem aqui histórias aqui no nosso TRF que para conseguir expedir RPV, a gente leva às vezes 4, 5, 6 meses para conseguir expedir RPV. E através desse sistema chamado Cireia, isso tudo será bastante facilitado. Hoje houve, então, a inauguração desse projeto, né, lá no TRF em Brasília, foi por meio digital, hoje às 10 horas da manhã, já com algum cronograma para o treinamento de juízes, treinamento dos servidores e treinamento também para os advogados. Não nos foi passado ainda nesse primeiro momento maiores detalhes, mas nós teremos aí, vamos estar acompanhando essa novidade. Foi dito pelos desembargadores que há, sim, um desejo de expandir ainda mais esse projeto do Cireia, né, para diversos tribunais, não se manter só no TRF1. Então, vamos aguardar, vamos acompanhar aí o caminhar do Cireia, né? Estejamos atentos, principalmente vamos aqui na Rede Previdência dar ampla divulgação quando nós tivermos as informações corretas sobre o treinamento dos advogados, porque através desse Cireia nós poderemos fazer inserção de dados para a formação do RPV, o que será conferido pelo servidor, conferido pelo INSS e conferido também pelo magistrado no momento da assinatura. Mas tudo isso gerando ofícios e informativos automaticamente no sistema, ele já é linkado com o PJE, conforme hoje foi, então, anunciado pelo TRF1, né? O Cireia. Fiquem atentos, esse nome ainda poderá nos trazer mais alegrias, né? E vamos lá, então, falar sobre o assunto do dia. Amanhecemos,
né? Na verdade, nem amanhecemos. Já durante a madrugada começou um verdadeiro burburinho no âmbito do direito previdenciário, dos operadores do direito previdenciário. Na verdade, pessoal, essa reviravolta ela já estava sendo esperada, a gente já havia, eu inclusive até já havia comentado isso com alguns colegas, né, que nós não devíamos entrar na onda de euforia, porque no dia 25, com a inclusão do processo do voto de Alexandre Moraes, houve uma euforia da advocacia, euforia de diversos setores, e todo mundo, então, só falando na revisão da vida toda, todo mundo calculando, vamos ajuizar, e eu, particularmente, mantive uma posição mais conservadora, né, e esperei o dia 9, o dia de hoje. Por quê? Porque a votação estava no plenário virtual. O plenário virtual, ele funciona da seguinte forma: nós abrimos o julgamento e esse julgamento, ele tem, então, a duração de 6 dias úteis para que todos os ministros deem seus votos e, então, seja proclamado o resultado. Ocorre que só podemos cantar a vitória havendo a proclamação do resultado, né? Sem essa proclamação do resultado, nós não podemos cantar a vitória. E foi o que nós fizemos, né? Enquanto categoria. Com o voto do dia 25, nós cantamos a vitória e fizemos um grande alarde, né? Algumas pessoas começaram, então, a ponderar: calma, e, então, o ministro Nunes Marques esperou, né, os distertores do momento para que, então, ele pedisse um destaque. O que é esse destaque? O destaque é, na verdade, pegar este julgamento que está no plenário virtual, e levar para o presencial. Por quê? Qual o fundamento disso? Nos casos em que se entende que é necessário um aprofundamento da discussão para que, então, se faça esse voto. O que ocorre no caso prático, como o doutor Ricardo explicou mais cedo, é que, indo para o plenário, o relator do processo, que é o ministro Marco Aurélio, que foi o ministro Marco Aurélio, já aposentou. E, então, você teria os votos zerados. O ministro Marco Aurélio, relator, votou a favor da revisão da vida toda, a favor dos segurados, né? Então, se você tem um voto favorável, que agora é incerto, porque quem votaria no seu lugar seria o ministro André Mendonça, né, nomeado recentemente nomeado justamente na vaga do ministro Marco Aurélio, que aposentou-se. Então, a gente entende que esse pedido de vista ou de destaque, ele é minimamente estranho, né? Nos parece estranho que o ministro Nunes Marques não tenha feito esse pedido de destaque no momento do seu voto, tá? No voto esse divergente, né? Nos parece alguém resignado pelo fato da sua tese não ter sido acolhida, e então ele resolve usar de uma estratagema para tentar ter a sua tese vencida, né? Não parece essa ser a atitude mais correta. Então, o que a gente pondera? Inclusive foi, a gente já começou a ver logo no início do dia alguns movimentos nesse sentido, e o IEPREV já, que é um dos amicus curiae nesse processo, ou seja, são aquelas pessoas que não são as partes do processo, mas que participam do processo para auxiliar no entendimento, no aprofundamento, nos estudos. Então, esse instituto, o IEPREV, já se adiantou e já protocolou uma petição
com um pedido de ordem, uma questão de ordem. E qual é essa questão de ordem? O que eles ponderam? Eles ponderam que a revisão da vida toda, essa discussão da revisão da vida toda, ela chegou no STF no mês de junho de 2020, tendo o seu julgamento pautado, tendo o seu julgamento sido iniciado, né, pautado, no dia 4/6/2021. Então, você teve aí bastante tempo para que os ministros avaliassem, estudassem toda a matéria. Você teve uma discussão profundíssima, né? As próprias contas apresentadas pelo INSS, o INSS mesmo reconhece que houve um profundo estudo para a elaboração daqueles cálculos, né? Cálculos sobre o qual o ministro Alexandre de Moraes se debruçou delongadamente, né? Então, você tem essa circunstância. Após 10 votos, e aí foi aquele momento em que empatou o julgamento da revisão da vida toda, houve o pedido de vistas no dia 11 de junho de 2021. Por quê? Porque o pedido de vista só veio ocorrer no dia 11, já que o julgamento iniciou no dia 4, justamente porque ele estava no plenário virtual. E como eu expliquei antes, o plenário virtual permite esse tempo para que os ministros avaliem se vão votar, se querem pedir vistas, o que eles querem ali naquele momento. E naquele momento, o ministro Alexandre de Moraes não se sentiu ainda assenhorado da situação e pediu vistas. E esse caso, né, essa tese, ela volta, então, no dia 25, novamente, né, em plenário. Por que ela volta no plenário virtual? Porque não houve, nos 10 votos anteriores, que já haviam sido dados em 2021, nenhum pedido de destaque. Ninguém disse, naquele momento, que a matéria era de elevada relevância para que isso fosse discutido presencialmente, né? Que fosse levado para o plenário presencial. Por isso que causa-nos estranheza e nos parece uma estratagema realmente, né, para dar uma reviravolta no resultado, que isso seja feito faltando 29 minutos para a proclamação do resultado. Então, o IEPREV pondera isso nas suas razões, na sua petição, né? Isso já estava sendo aventado, né? Mas já está, já consta nos autos do processo do lead case do processo da vida toda. Bom, só recapitulando aqui, né, com as anotações que eu fiz em relação às datas, mas as datas são realmente essas. Outro ponto que a gente precisa ponderar é a questão desse impacto financeiro, dessa conta que o INSS, às portas da finalização do julgamento da vida toda, começou a lançar na grande mídia, né? Dizendo que o impacto era de 360 milhões e ao longo de 15 anos essa conta era impagável, que isso vai quebrar o INSS, tudo que a gente sempre escuta falar, né, quando se trata de revisões do regime geral de previdência social. Um dos pontos é a decadência. Nós só podemos revisar benefícios que foram concedidos há menos de 10 anos. Então, todos os dias, milhares de benefícios decaem e não podem mais serem discutidos, porque essa revisão trata-se de ato de concessão. E a lei de benefícios, né, 8.213, ela estabelece um prazo decadencial para questionar esse ato de concessão. Então, nós temos aí operando a decadência, o que já afasta uma série de processos, né? E conforme bem colocou o ministro Alexandre de Moraes, essa ação, essa revisão, é uma revisão de exceção, não abrange a totalidade dos benefícios concedidos, né, durante esse tempo, ainda que você considere só os 10 anos daqui para trás. Por que ela é uma revisão de exceção? Isso eu já tinha observado na minha prática diária, né? Nem todas as pessoas que tiveram benefícios concedidos têm proveito econômico,
dessa revisão, como também colocou nosso querido Ricardo Souza hoje mais cedo, né? É preciso ter muito cuidado na revisão da vida toda. Falo pela prática do dia a dia. Tive diversos casos que me chegaram até mim, me procuraram, né? Casos de alguns clientes que eu mesmo já havia trabalhado na concessão do benefício, e após realizar o cálculo, com o devido critério, o devido cuidado que deve ser feito esse cálculo, não restava nenhum benefício para aquele segurado. Tive casos em que havia prejuízo, tive casos em que se mantinha por igual. Por quê? Porque as pessoas não têm uma vida laboral igual, não há uma homogeneidade na vida laboral do sujeito, dos sujeitos, dos segurados. Então, assim, essa revisão, ela aproveita aquele cidadão que teve salários altos antes de 94. Por quê? Em 99, houve uma lei. Esta lei determinava que você teria como parâmetro de início de cálculo para aqueles segurados que já estavam no sistema de previdência na data de concessão, na data da reforma, desculpa. Então, vamos só para ficar mais claro. Nós temos uma emenda constitucional. Depois dessa emenda constitucional, em 98, nós temos uma lei em 99 que altera a forma de cálculo. Essa nova forma de cálculo diz que vai ser feita uma média aritmética de todas as contribuições da vida laboral do cidadão. Mas cria uma regra de transição, e diz assim nessa regra de transição: para quem já estava no sistema hoje, nós vamos eleger um termo inicial, e esse termo inicial é julho de 94, ora, data e entrada do real. Isso facilita muito as contas, né? A elaboração de um sistema eficiente, inclusive, para a elaboração dessas contas dessa média. Haja vista que antes disso, antes de 99, a média era somente de 3 meses, de 3 anos para trás. Então, você tem aí uma mudança radical, mas cria uma regra de transição. Em alguns casos, essa regra de transição que foi criada, ela é desvantajosa em relação à regra geral. Ou seja, para quem ganhava mais, quem ganhava melhor antes de 94, por algum revés da vida, passou a ganhar menos após essa data. Para essas pessoas, a revisão da vida toda, ela é a correção de uma injustiça. Por quê? Porque a regra geral é o cálculo de toda a sua vida laboral, levando em conta toda a sua vida laboral. E a regra de transição é quem impõe um termo inicial, uma data de começo, que é julho de 94. Então, como pode uma regra de transição ser desvantajosa? Percebem? Não faz sentido que a regra de transição prejudique o cidadão. Por isso que a gente entende que a revisão da vida toda é a correção de uma injustiça, né, que estava sendo perpetrada. Então, diante dessa situação, a gente foi avançando, ganhamos em diversas instâncias, ganhamos no STF e agora estamos no mar de incertezas, né? Há já um pedido de ordem que nós precisamos aguardar, então, a deliberação sobre esse pedido de ordem. Nesse pedido de ordem, o IEPREV pede que não seja remetido para o plenário, seja mantido o voto do ministro Marco Aurélio. É o que nós esperamos que aconteça, mas nós não temos como dar previsão, né? Não há certezas nesse momento. É uma pena que isso esteja acontecendo, porque isso gera um sentimento de insegurança jurídica muito grande. Isso aumenta, na verdade, né, o nosso sentimento de insegurança jurídica, né, nas instituições, né, no momento em que já estamos tão fragilizados por tantas questões, pela pandemia, a gente ainda se sentir tão à deriva em nosso sistema é muito difícil, né? Foi um golpe muito duro em diversos aspectos, né? Mas, em resumo, tentei fazer aqui para vocês um resumo do que é essa revisão, para quem ela realmente é eficaz e de quais serão os novos rumos daqui para frente, né? Diante das incertezas, a gente não pode afirmar nada,
mas se esse pedido, essa questão de ordem for apreciada favoravelmente a nós, será mantida a decisão, então nós continuaremos tendo êxito e poderemos, então, manejar as nossas revisões da vida toda com todo cuidado, com todos os cálculos, para que a gente não prejudique ninguém. Se não for aceito e for a plenário, ainda subsiste o pedido de que o ministro André Mendonça não possa, então, votar, né? Que seja mantido o voto do ministro Marco Aurélio. E há ainda a possibilidade de nenhum desses pedidos serem aceitos e nós tenhamos, então, zerado toda a votação da vida toda, e aí voltamos àquele sentimento angustiante. Não sabemos, não há prazo para essas respostas. Infelizmente, este é o cenário. Eu acho que a gente pode encerrar a nossa discussão, lembrando a vocês, quem ainda não segue, não está inscrito aqui no Rede Previdência, esse é o momento, é a oportunidade. Olha aí, ó, se inscreve, clica no sininho e todo dia, às 18 horas, você será notificado para o nosso Previdência em 10 minutos. Você receberá informações fresquinhas sobre o direito previdenciário diariamente, né? E me encontrará todas as quartas-feiras, né? Espero que seja um prazer a todos vocês me reencontrar às quartas-feiras, né? Nós vamos encerrar essa nossa transmissão especialíssima ao vivo, né? E vamos encerrar com um pensamento otimista, né? Que teremos, então, uma reviravolta da reviravolta, né? E seja acatada a questão de ordem. Boa noite, pessoal, e até a próxima.